A cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de violência no último ano. E a cada 17 horas foi registrado um caso de feminicídio no Brasil. Esses dados chocantes fazem parte da 5ª edição do boletim Elas Vivem, um caminho de luta, e revela a fragilidade do Estado na defesa da vida feminina. O Brasil, apesar da gente ter uma legislação bastante avançada no tema, né, a gente ainda esbarra em alguns gargalos e a gente vê que, por mais que a gente tenha algumas políticas públicas já em exercício na maioria dos estados, né, como as DEANs, como as patrulhas Maria da Penha, a gente vê que elas não estão sendo eficazes, né, porque quando a gente tem já 5 anos, né, de um relatório e numa nova edição a gente verifica mais um aumento, a gente vê que as políticas de segurança não estão protegendo as mulheres, né? Todos os dias a gente vê nos noticiários notícias de mulheres denunciando, mulheres sendo violentadas, mas a gente ainda vive numa sociedade muito machista e uma sociedade que ainda não é capaz de combater esse mal. O documento, elaborado pela Rede de Observatórios da Segurança, revela também o caráter machista, que influencia no aumento da crueldade dos crimes. Os crimes de violência de gênero, eles são muito marcados, muito demarcados por essa questão do ódio, do crime passional. O que a gente vê, na verdade, é que principalmente nos casos de feminicídio, 70% desses casos, eles foram cometidos dentro da própria residência, né? Seja por companheiros ou ex-companheiros, mas alguém que, de certa forma, tinha uma relação íntima com aquela vítima, né? E aí a gente está falando do extremo, a gente está falando da morte de mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. O boletim monitorou 9 estados do país. Entre os destaques negativos está o Amazonas, com altos índices de violência sexual. Esse estado mostra para gente um dado extremamente crítico, que é 84% das vítimas de violência sexual eram menores de idade, né? Eram meninas de até 17 anos, de 0 a 17 anos. Né? E isso é muito grave, porque a gente está falando de uma grande parcela, né, dos números de violências sexuais que estão sendo cometidos contra menores de idade. Né? Então, a vulnerabilidade, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né, perante essa sociedade e perante as políticas públicas também que não estão alcançando essas crianças e adolescentes. Já o Rio de Janeiro registrou o maior número de violência de gênero cometida por agentes do Estado. A gente tem esse dado de 13 das vítimas, né, 13 mulheres foram vitimadas por agentes do Estado. A gente não está falando, primeiro, a gente não está falando só de violência doméstica, né? A gente está falando de relação vítima e agressor, né? Então, a gente está falando que agentes do Estado cometeram violências contra mulheres, seja violência física, seja violência sexual, seja violência doméstica. E aí, a gente tem que parar um pouco para observar, e é justamente isso, né? A gente vê o papel, né, se invertendo. Quem deveria proteger essas mulheres, no caso os agentes do Estado, estão sendo mais uma vez seus agressores, né? Então, a gente tem que ver que a mulher está sendo vítima, né? Não só da sociedade, mas vítima também do Estado. E aí a gente tem que parar e se perguntar, né? Esse agente do Estado, ele está sendo bem treinado? Qual é o tipo de treinamento que ele está recebendo? Porque o que a gente vê é um aumento no número de casos. Em paralelo a isso, no estado do Rio, a gente vê um número grande de agentes do Estado vitimando mulheres. Será que esses agentes estão sendo bem preparados? Quem são esses agentes que estão na rua? Quem são esses agentes que estão sendo treinados pelas forças de segurança?